Esse áudio que você está escutando é um vídeo da festa de 50 anos do Ilê Omolu e Oxum, terreiro de candomblé tradicional no Rio de Janeiro. Na festa estão todos e todas vestidos de branco, dançando e batendo palmas no ritmo de tambores. Mãe Meninazinha de Oxum, fundadora do Ilê, está no centro da roda, dançando e sendo acolhida pelos seus filhos. Em 2023, o terreiro faz 55 anos. Mas a história do Ilê não começa em 1968, quando ele foi aberto na Marambaia, no município de Nova Iguaçu. Também não começa na Bahia, como você pode estar imaginando. Para chegar mais próximo das bases do Ilê Omolu e Oxum, é preciso voltar à África. Mais precisamente na Nigéria, entre 1800 e 1850. Isso porque a ancestralidade e as tradições são muito importantes em todas as casas de axé. Foi a tradição e a fé que mantiveram essa cultura viva durante tantos anos. E hoje, esse respeito e culto à ancestralidade fazem com que os terreiros de candomblé sejam os espaços que mais guardam as nossas expressões africanas no Brasil. Seja pela comida, a dança, os nossos instrumentos, vestimenta, linguagens e histórias. São essas histórias que vamos contar neste podcast a partir da trajetória do Ilê Omolu Oxum. Eu, Jana Guinon e a Kutni vamos guiar você por essas histórias, começando com esse episódio, A Travessia. A gente não consegue montar toda a árvore genealógica necessária para a existência do Ilê, mas com certeza no topo dessa árvore está Iá Marcolina de Oxum. O Diário de Notícias de 9 de maio de 1905. O boato de que no candomblé enlouquecera uma rapariga de família chegou aos ouvidos do subcomissário do 1º Distrito de Santo Antônio. A referida autoridade, no intuito de averiguar o fato, anteontem, acompanhada de forças de cavalaria e infantaria de polícia, para ali se dirigiu. Efetuadas diversas prisões, tratou a polícia de dar busca às casas, arrecadando um verdadeiro arsenal de bugigangas. Contas, cajados, búzios, um vaso com uma bebida que dá o nome de Jurema, 2 galos brancos, 2 cabras, etc. A autoridade policial abriu um inquérito a fim de descobrir a verdade sobre o fato propalado da loucura da moça, que deu motivo ao cerco, constando chamar-se ela Eudóxia, e já se achar em continuação do tratamento no candomblé de uma tal Marcolina, na cidade de Palha, 2º distrito de Santo Antônio. Iá Marcolina de Oxum, Marcolina da cidade de Palha, ou seu nome em sua terra, Abeokuta, hoje capital do estado de Ogum, na Nigéria, Oxum Oim. De origem iorubá, da etnia Igibomina, Iá Marcolina foi capturada, sequestrada e escravizada, sendo vendida e enviada para a Bahia ainda adolescente, entre os 10 e 15 anos. A história oral conta que vieram amarradas e escondidas em seu peito o Okutá, as pedras sagradas de Oxum. Nos primeiros anos dela no país, ela serviu como escravizada na Bahia para a família Santos. Mas quando ela tinha uns 16 anos, teve sua alforria comprada por irmãos religiosos e passou a cultuar seus ancestrais junto a esses irmãos em Ilhéus. Com o tempo, em Salvador, ela ficou conhecida como Marcolina da Cidade da Palha, por ter um espaço religioso nesta cidade, hoje conhecida como Cidade Nova. Era uma Ialorixá bastante famosa, além de ser integrante da Irmandade da Boa Morte. Ela era muito procurada por seus conhecimentos religiosos. Iá Marcolina de Oxum foi a primeira sacerdotisa de origem nagô a iniciar um homem como o Elegum e não como Ogã. Isso foi considerado uma grande polêmica na época e acabou sendo um dos motivos que causaram seu apagamento. Mas apesar disso, esse homem que ela iniciou deu sequência a uma grande linhagem que continua hoje com a mãe Meninazinha. Esse homem foi Pai Procópio de Ogum. Marcolina, da cidade de Palha, era Ialorixá de Pai Procópio de Ogunjá.
E ele, pai de santo da minha avó e da minha mãe, né? Quem tá falando é a mãe meninazinha de Oxum. A gente ainda vai falar muito dela por aqui. Mas por enquanto, ela ajuda a gente a contar a história dos seus ancestrais. Olha que coisa, a gente vem lá de trás, né? Não sou eu, não, somos nós. Coisa boa, né? Emocionante até. No final do século XIX, Procópio foi iniciado para o ancestral Ogum, pela mãe Marcolina. Ele recebeu dela o nome de Ogum Jobi, em Yorubá, aquele que Ogum ajudou a gerar. Ele era um homem de Obatalá, Babá Ajalá, que entregou seu ori a Ogum. Procópio de Ogum foi reconhecido por ter participado da legitimação da religião do candomblé durante a perseguição às religiões afro, feitas pelas autoridades do Estado Novo. Nesse período, Procópio foi preso e espancado. Por volta de 1906, ele fundou um templo, o Ilê Ogunjá, no Baixão, antigo Matatu Grande, em Salvador. Era lá que ele fazia uma famosa feijoada oferecida na festa de Ogum, que ficou conhecida como Feijão do Procópio. Uma passagem marcante da vida dele ocorreu justamente por ter negado um prato de comida a um de seus filhos de santo. E imediatamente Ogunjá se manifestou em sua cabeça, ordenando que a partir daquela data ele deveria oferecer comida para o seu povo em sua honra, uma vez ao ano. E assim, pai Procópio passou a oferecer uma feijoada para Ogum na festa anual do orixá, tornando-se depois uma tradição litúrgica em muitas casas de candomblé, e atualmente essa celebração ocorre em todo o Brasil. É um fato impressionante e que ocorreu dentro dessa nossa linhagem, né, do nosso axé. Esse que está contando essa história maravilhosa é o Marco Antônio Teobaldo. Ele é filho de santo de mãe meninazinha. Teobaldo contou pra gente histórias interessantes de pai Procópio, que iniciou muitas pessoas, dentre elas, Yadavina. E chegamos à minha avó. Yadavina, Davina Maria Pereira, a avó biológica de mãe meninazinha. Nasceu em 1880 em Salvador. Foi a primeira filha de santo de Procópio de Ogum, no Ilê Ogunjá. Minha avó fez santo dia 24 de julho de 1910. Ela veio para o Rio, ia para Salvador, voltava, até que ela voltou, que ficou de vez. Dona Davina foi uma das importantes figuras das migrantes baianas que fortaleceram o candomblé, aqui no Rio de Janeiro. No Rio, ela foi morar, adivinha onde? No bairro da Saúde, na pequena África, como explica o Teobaldo. Em 1920, ela se muda para o Rio de Janeiro junto com seu marido, que era Ogã também do Ilê Ogunjá, pai Teófilo Marcelino Pereira, fixando-se inicialmente ali no bairro da Saúde, na região portuária, e a sua residência, que ficava localizada exatamente no topo da escadaria da Pedra do Sal, serviu de referência e hospedagem provisória para muita gente, sobretudo os seus conterrâneos que vinham para o Rio de Janeiro, de tal forma que o lugar ficou conhecido como Consulado Baiano. Ela encaminhava os homens para o trabalho na estiva e as mulheres para ofícios domésticos, ou como quituteiras, costureiras, ou outras oportunidades para a geração de renda daquelas pessoas. Ela se ligou, na época, ao terreiro do babalorixá João de Alabá de Omulu, localizado ali também na região portuária, na rua Barão de São Félix, número 174, que hoje fica exatamente onde existe uma plataforma de ônibus atrás da Central do Brasil. Ela chega na região do Cais do Porto, onde os aluguéis eram mais baratos e onde outros baianos que já estavam aqui a acolheram. Esse sentido de chegada dos baianos ao Rio de Janeiro está muito relacionado ao sentido de coletivo, de aquilombamento. Essa quem está falando é a professora Helena Teodoro. Helena é uma mulher de 80 anos que tem muito conhecimento sobre a nossa história e cultura.
Ela é doutora em filosofia desde 1985 e pós-doutora. Ela também é escritora e tem uma longa trajetória no carnaval e no movimento negro. A região ali da Gamboa, central do Brasil, Cais do Valongo, aquela área toda do centro da cidade, era uma área onde as casas eram mais baratas e os recém-chegados da Bahia encontravam seus companheiros. Já nesta época, existia no Rio de Janeiro um famoso terreiro de candomblé, situado na rua Barão de São Félix, 174, dirigido pelo renomado pai de santo, João Alabá. Foi nesse terreiro que Iá Davina chegou e se instalou. Com o falecimento de João Alabá em 1926, o terreiro foi fechado. A mãe pequena de Oxaguian e seu marido Vicente Bancolê herdam os assentamentos e, com a ajuda de Iá Davina, criam a Sociedade Beneficente da Santa Cruz de Nosso Senhor do Bonfim, em Bento Ribeiro. Depois a casa é transferida para a Mesquita, Nova Iguaçu, em 1931, sendo a primeira roça de candomblé a instalar-se na Baixada Fluminense. O prefeito Pereira Passos vai querer transformar o Rio de Janeiro numa Paris e vai proibir o toque de samba em todos os botequins e bares da cidade. E chega a um ponto de fazer o botar abaixo, de eliminar as residências existentes naquela área de Central do Brasil e Gamboa, fazendo com que os moradores fossem para o subúrbio. A grande importância de Tia Ciata, de Ismael e, inclusive, de toda a religiosidade de Olga do Alaqueto, que vai aparecer também como cantora, e a Davina, que traz todos os fundamentos para os subúrbios do Rio de Janeiro, porque eles são proibidos de tocar tambor, de cantar ou de ter qualquer tipo de casa de candomblé no centro da cidade. É delimitado a comunidade negra, moradia, fora dos limites periféricos do centro da cidade. E aí nós vamos encontrar grande parte dos candomblés, todos na Baixada do Rio de Janeiro. Com o falecimento da mãe pequena, a Casa Grande de Mesquita passa para o comando de Iá Davina, que se tornou a última Ialorixá da Casa Grande de Mesquita. Sempre que me perguntam por que eu entrei para a minha tradição religiosa, que é o candomblé, eu costumo dizer que eu não entrei, eu nasci dentro do candomblé. Quer dizer, não entrei pela dor, não entrei por amor, nasci lá dentro. Essa é a mãe Nilce Naira Nascimento, conhecida como Mãe Nilce de Ançã. Ela tem 71 anos e é Laebé do Ilê, Omolum e Oxum. Mãe Nilce é sobrinha biológica de Mãe Meninazinha de Oxum e filha de Mãe Dininha, Equede de Omolu, de Iá Davina. Fui criada dentro da Casa Grande de Mesquita, a casa mais tradicional de candomblé do Rio de Janeiro, que tinha como Ialorixá Iá Davina, que era minha bisavó. Antes da minha bisavó assumir essa casa, era a mãe pequena, que aliás foi a mãe de santo que fez meu parto, em 1951. Em 1952, ela faleceu. Eu nasci no dia 22 de outubro de 1951, uma segunda-feira, a 1h da tarde. Nesse mesmo dia, eu fui ao primeiro candomblé da minha vida, levado pela minha mãe, que era Equede, do Obaluaê, da minha bisavó Iá Davina. 9 anos depois do nascimento de Mãe Nilce, um outro fato histórico importante para o Ilê, Omolu e Oxum, em 1960. Mãe Meninazinha é iniciada na Casa Grande de Mesquita por sua avó, Iá Davina. Eu não escolhi, eu fui escolhida e sou muito feliz, muito, muito grata ao Omolu por ter me escolhido, que eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Esse foi um dos passos para que se cumprisse o que o Omolu de Iá Davina disse quando Mãe Meninazinha ainda estava na barriga de sua mãe. Ele disse que naquela barriga havia uma menina, filha de Oxum, e que seria a herdeira do axé. Após o falecimento de Iá Davina,
1964, uma meninazinha recebe a missão de abrigar em um novo terreiro o assentamento do Omolu, da avó dela que estava em Salvador. O Omolu disse que já estava na hora dele vir para o Rio, porque tinha o povo dele aqui no Rio. O pai Procópio já tinha falecido. Aí nós fomos, eu e minha irmã, que era a Kédia dele, nós fomos a Salvador para trazê-lo. Nós chegamos no Axé, uma pequena resistência que a gente até entendeu. Por quê? Porque minha avó veio para o Rio, não voltou mais, e as pessoas que ficaram continuaram cuidando de Omolu. Aí chega uma pessoa e diz: nós viemos buscar o Omolu. Quando nós fomos é porque ele começou a mandar recado, que já estava na hora dele vir para o povo dele. Já estava na hora dele vir para o povo dele. E tinha várias cartas que mandava. Aí nós fomos. Mas só que a tia que estava cuidando, aí nós entendemos. Ela disse: não, minha filha, isso não é assim, não. Mas não é assim, não. Esse santo não sai daqui assim, não. Eu disse: meu Deus do céu. É, porque eu cuidei dele, tem que saber se ele quer ir. Eu disse: não, quer saber se ele quer ir. Quando ela foi perguntar a ele deu a láfia. Não, mas não é assim, não. Tem que saber se algum já quer. Que algum já, que era o santo do pai Procópio, né? Quer saber se algum já vai permitir. Bom, o final dessa história e a história de fundação do Ilê, Omolu e Oxum vai ficar para o próximo episódio do podcast. Iá Marcolina, pai Procópio, Iá Davina e tantos outros foram as bases dessa grande história que começamos com esse episódio. A gente tem muita coisa ainda para contar aqui sobre a tradição e fé nos orixás. A nossa cultura é viva. A gente espera vocês no próximo episódio do podcast Memórias e Saberes. Agora vamos aos créditos. Narração minha, Jana Guinon. Direção e produção, Filó Filho. Roteiro, Gabriele Rosa. Montagem e mixagem, Davi Obadia, Filó Filho e Manuela Veloso. Entrevistas, Filó Filho e Manuela Veloso. Imagens, Gabriel Torraca. Captação de áudio, Toninho Murici e Angelino Albanese. Para esse episódio, usamos as pesquisas realizadas por Antônio Pena e Fábio Rodrigo Pena. Participaram deste episódio Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Nilce de Ançã, Helena Teodoro e Aode Oxóssi Teobaldo. O podcast Memórias e Saberes é uma realização do Ilê, Omolu e Oxum, uma produção da Cotine TV.